Primeiro capítulo do profeta Jeremias. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim e me perguntou o que é que você está vendo. E eu respondi, estou vendo o ramo de uma amendoeira. Então o Senhor me disse, você viu bem, e eu continuo vigiando para que a minha palavra seja cumprida. Jeremias capítulo 1, versos 11 e 12. Já estamos em agosto, metade do ano. Você já pode considerar que 2025 já era. Agora passa bem mais rápido. Quando for outubro, já vai ter Papai Noel, árvore de Natal nas lojas, ornamentação e já era. Já foi. Essa passagem rápida do tempo, essa maneira como as coisas vão acontecendo de modo tão dinâmico, encadeado e rápido, e a gente vai sendo surpreendido por essa passagem do tempo e vamos nos perguntando: o que é que eu estou fazendo? Como está a minha vida? O que é que resta? Quanto tempo eu tenho? E a gente vai retomando algumas coisas passadas e querendo refazer propósitos, objetivos, metas, alvos. Bem, o fato é que a passagem do tempo e como isso se torna muito claro diante de nós, de que as coisas passam, as coisas se vão, e se não formos muito atentos, disciplinados, e estivermos realmente dispostos a fazer com que as coisas aconteçam, quando a gente abrir os olhos e perceber, você quando abre os olhos já está com 50 anos, quando abre os olhos já está com 60, quando vê já está com 80 e por aí vai. Esse texto de Jeremias tem a ver com isso, de certa forma, tem a ver com os acontecimentos, os eventos, a passagem do tempo, as coisas acontecendo e como é que a gente se coloca diante disso. Essa semana, coisa de 15 dias, morreu o teólogo Walter Brueggemann, que era um especialista em Antigo Testamento. E quando eu recebi a notícia da morte dele, eu estava me lembrando de um dos livros que mais me impressionaram da sua produção bíblica, que é o livro chamado Profetismo, a Imaginação Poética. Quando o Brueggemann mostra nesse livro como é que essas mensagens dos profetas são construídas de maneira poética. A gente perde muito isso, porque na tradução do hebraico para o português, a gente perde esses lances poéticos, mas, de acordo com o que Brueggemann descreve, a maneira roteirizada desses profetas e como esses livros foram escritos posteriormente, depois deles, e como a mensagem deles acabou sendo preservada e como esses registros foram feitos, com linguagem metafórica, linguagem figurada, linguagem poética, como acontece exatamente nesse texto que nós lemos. Faz com que a gente tenha mais ou menos a ideia de que hoje, se os livros proféticos fossem escritos no Brasil, viriam na forma do cordel. Mais ou menos essa comparação. Aquela literatura de cordel, aqueles poemas longos contando uma história, tudo rimado, tudo versificado, era mais ou menos dessa forma que esses livros proféticos eram estruturados. Daí porque o Brueggemann
escreveu esse livro sobre a imaginação poética do profeta. Um exemplo claro é aqui. Que, como eu disse a vocês, a gente perde essa poeticidade do escrito. Na tradução você perde. Infelizmente, a gente não lê hebraico, não estamos lendo a Bíblia, o Antigo Testamento, na língua original, no hebraico, a gente está lendo uma tradução que melhorou bastante, porque antigamente era uma tradução de segunda mão. Esses livros foram traduzidos para o latim, e as primeiras Bíblias em português eram traduzidas do latim para o português, nem do hebraico. Então já era uma tradução de segunda mão, que a gente perdia mais ainda o sentido do texto. Mas agora, felizmente, nós temos um cuidado maior nas nossas sociedades bíblicas, nas publicadoras de Bíblias, tanto católicas quanto protestantes, que estão dando um valor maior a essa tradução direto do hebraico ou direto do grego no Novo Testamento. É um jogo poético. Eu vejo uma amendoeira, eu vejo Shaked. E Deus responde, eu estou choked, eu estou vigiando, eu estou cuidando. E é aqui, nesse jogo de palavras, que você tem a mensagem que Jeremias tem registrado aí nesse livro e que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão hoje. Há um outro teólogo que eu gosto muito também, Paul Tillich, que saiu da Alemanha na época do nazismo, foi para os Estados Unidos levado por amigos, e depois ficou nos Estados Unidos a vida toda, e toda a sua produção teológica ele fez lá. E há um livro que infelizmente não está traduzido para o português, um livro em inglês, que classifica a teologia de Paul Tillich como uma teologia on the boundary, na fronteira, em que Paul Tillich faz uma teologia exatamente na fronteira, nem conservador, nem modernista, mas usando elementos de ambos, nem totalmente racional e nem totalmente espiritualizado, mas usando elementos de ambos. Então, esse autor analisa Tillich como um homem que conserva o seu pensamento numa fronteira, sentindo-se exilado, como se ele não pertencesse a nenhum dos dois mundos. Eu nem concordo completamente com isso e nem concordo completamente com isso, então não pertenço a nenhum dos dois mundos, eu estou num campo entre os dois. E é aí que ele constrói essa sua teologia. E nessa profecia de Jeremias, o que nós temos aqui é um código de fronteira também. Nós vivemos nessa fronteira, entre o que vemos, o que está acontecendo, e o que confiamos. É disso que Jeremias está falando. Deus pergunta a Jeremias, o que vês? Que, na minha opinião, é uma das primeiras coisas que Deus pede a nós para fazermos. O que vemos? Precisamos, como testemunhas de Cristo, entender o mundo em que estamos. Precisamos, como discípulos de Jesus, entender como funciona a cabeça das pessoas. Precisamos conhecer nossa cultura, nossa história, nosso país, a história do nosso país, a história da nossa cultura. Por exemplo, o que é ser brasileiro? Quais são nossas raízes? O que forma nosso modo de ser? Porque
Seguimos a Cristo, mas estamos numa cultura, estamos num modo de ser. Nossa cabeça, nossa visão foi formada por essa cultura em que nos engajamos. Então, se não entendemos bem isso, vai ser difícil a gente saber o que dizer para as pessoas. Então, por isso, a primeira pergunta é: o que vês? O profeta não podia ter os olhos fechados. Ele não podia ser uma avestruz, com a cabeça enfiada num buraco do solo, fugindo da realidade. Ele precisava olhar, analisar e saber o que diria. Então, essa é a primeira coisa que, de certa forma, é pedida de nós. Onde você está, quem você é, qual é o seu lugar no mundo, qual é a sua história, o que te formou, o que fez a sua cabeça, por que você pensa como pensa. Isso é extremamente importante para nós descobrirmos quem somos, porque se não soubermos quem somos, não estamos vendo nada. E se não soubermos qual é o mundo em que habitamos, também não estamos vendo nada. E se não sabemos nossa história, não estamos vendo nada. O que vês? A resposta de Jeremias, ela é bastante significativa, porque ele responde: eu estou vendo um ramo de amendoeira, estou vendo as primeiras folhas desse ramo. De novo, no contexto em que o texto foi escrito, por que ele está respondendo isso? Porque a amendoeira, na botânica do Oriente Médio do seu tempo, era a primeira árvore que florescia na primavera. Então, para você saber que o inverno tinha passado e que a primavera estava chegando, o primeiro sinal era o ramo da amendoeira começar a dar folha. Folha verde, folha nova, ou fruto. Era começar ali. Então, quando Jeremias responde: eu estou vendo um ramo de amendoeira, ele está respondendo: olha, eu estou vendo que o inverno está passando. Eu estou vendo que a primavera está chegando. É mais ou menos no mesmo estágio em que estamos agora, né? Estamos indo já para o final do inverno, infelizmente, porque eu gosto muito de inverno, mas para outros é uma alegria muito grande. A gente está começando a ver despontar daqui a pouco a primavera. E para Jeremias essa resposta, de novo uma resposta poética, significava o seguinte: olha, os infortúnios do povo, as opressões, as agruras, não vão durar para sempre. Eu estou vendo o ramo de amendoeira, eu estou vendo que o inverno vai passar. Eu estou vendo que a primavera está chegando, é o que Jeremias responde. Por isso é que Deus então replica: é isso. Mas lembre-se que eu estou cuidando de tudo. Não pense que porque o inverno está passando e a primavera está chegando, que será sempre primavera. Não acontece assim. Assim como há esse ciclo de estações, em que a primavera vem para depois o inverno voltar, também é o ciclo da vida. Na nossa vida, as coisas também têm os seus momentos de inverno e de primavera. É tudo essa linguagem poética do profeta. A pergunta tem esse simbolismo, a resposta tem esse simbolismo, e essa primeira profecia de Jeremias, no momento em que ele está sendo chamado, um pouco antes ao diálogo dele com Deus o chamando e ele dizendo: quem sou eu? Sou só um menino. E Deus dizendo: não diga sou só um menino. Às vezes eu tenho a impressão que Deus diz isso para mim e eu digo para Deus: sou só um menino. E Deus: não é só um menino não. Olha a sua idade, já passou o tempo. E é isso. Sou só um menino? Não diga sou só um menino. Você está sendo chamado para ir às nações, para ir ao meu povo. É nesse momento
que então se configure esse diálogo. E era isso que eu queria usar para tirar daqui algumas coisas para a minha vida, para a sua vida. E nos firmarmos também nessa palavra. A primeira coisa que devemos nos lembrar é que, por mais rigoroso que seja o inverno, por mais tenebrosa que seja a situação que estivermos passando, por mais obscura que seja a nossa experiência na nossa caminhada, aquilo é uma fase, aquilo é um momento. E há uma transposição do inverno para a primavera, as coisas vão mudar, as coisas vão abrir um novo horizonte, a situação faz parte de um ciclo que vem e vai. Então, não devemos nos desesperar como se a nossa vida se reduzisse àquele episódio. E como se a nossa vida se reduzisse àquela fase. E como se a nossa vida se reduzisse àquele momento. É só o inverno. E logo será a primavera. Há ramos de amendoeira para as quais sempre podemos olhar e que nos dão esperança. E que renovam nossa esperança. E renovam nosso ânimo. Por isso, o que é que você está vendo? Para onde você está olhando? Onde você está repousando os seus olhos? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz, se nós esperamos dessa vida só o que nossos olhos veem, somos as mais miseráveis das criaturas. Então é claro que a gente olha e vê. Mas a gente não pode só se deixar levar pelo que pelos nossos olhos veem. Estamos nessa fronteira entre o que estamos vendo, mas o que confiamos. Nós confiamos que para cada inverno tem uma primavera. Deus mãe, Deus pai. Vigia e olha. Estou vigiando. Eu estou cuidando. Eu queria que nesse início de agosto, nesse início da segunda metade do ano, nesse novo momento, a gente já caminhando, com o tempo passando, o tempo correndo, as coisas acontecendo, grande parte das coisas acontecendo totalmente fora do nosso controle, coisas que às vezes a gente não pode impedir que aconteçam, mas muita coisa da nossa vida pessoal, sim, no nosso controle. Coisas que a gente precisa lembrar, decisões que precisamos tomar, escolhas que precisamos fazer, mas ao mesmo tempo medos que temos, inseguranças que temos. E como é que a gente vê esse diálogo poético desse primeiro capítulo de Jeremias? Não há inverno mais rigoroso que não traga a primavera. E há sinais da amendoeira que os nossos olhos físicos talvez não vejam, mas o nosso olho da fé, o nosso olhar da confiança consegue enxergar. A primavera despontando dentro do inverno. E essa certeza de que Deus vigia, de que Deus está conosco, de que Deus está ao nosso lado. E aí, o que vem depois disso? Serve para quê? Agora eu pergunto a vocês, e é a conclusão que eu quero fazer aqui, para que serve isso? Para que serve isso? Para a gente só ficar lembrando? Para ficar só cantando sobre isso?
para fazer parte das nossas leituras? Para a gente ficar acalentando essa ideia? Para que serve isso? Serve para o que veio logo depois, que aí Deus diz a Jeremias, pega tudo isso e vai. Pega tudo isso e vai. A sua experiência comigo, o que você aprendeu, o que você confia, o que você está vendo, o que você está sentindo, o que você está ouvindo eu dizer a você, a maneira como você me compreende como um Deus que guarda você e cuida de você, pega tudo isso e vai. E vai cumprir a sua missão. Porque não há sentido em sabermos dessas coisas se isso não se transforma num ato consistente, objetivo, concreto de ação pelo reino de Deus, pelo Evangelho, pelo bem das pessoas. Então Jeremias vai, porque saber disso não significa absolutamente nada se isso não se transforma em algo que você pode produzir para o reino de Deus e para o bem das pessoas. Isso aqui não é uma ideia para você ficar alimentando na mente. Isso aqui é um desafio para você ir e fazer o que precisa fazer como profeta de Deus que você é, ou como discípulo de Jesus que nós somos. Que é ir e usar tudo isso que é da nossa experiência com Deus e com o Evangelho para o reino e para o bem das pessoas. Aí serve para alguma coisa. Aí tem sentido. Aí faz sentido. Faz sentido quando você abençoa uma pessoa a partir daquilo que você aprendeu com Deus e a maneira como você cresceu na confiança do Evangelho e abençoa uma pessoa com isso, ou faz o bem para o reino de Deus, ou ajuda na expansão do reino e do Evangelho com a sua vida. E testemunha do que Jesus é para você com a sua vida. Aí serve. Se não é só letra de música. Se não é só uma ideia. Se não é só massagem de ego. Deus me ama. Deus cuida de mim. E eu ficar repetindo isso sem que isso se transforme num bem para os outros é massagem de ego. É por isso que em seguida Deus diz a Jeremias, vai. E ele foi. E fez o que fez. Essa é a minha palavra final, então. O meu desafio final a você. O tempo está passando, as coisas acontecem. E você está onde? E você se coloca onde? E você é quem? E como discípulo de Jesus, o que é que você faz? Como você influencia? Como você transforma uma realidade? Que bem você tem feito às pessoas a partir daquilo e do bem que Deus tem feito a você. É aí, nessa transposição do conforto que sentimos para o conforto que nos tornamos para os outros, é que faz sentido. Olha, só faz sentido o que Deus está fazendo na sua vida se isso for para abençoar outras pessoas. Só faz sentido o que Deus está fazendo na sua vida se isso se transforma numa maneira de servir ao reino e de testemunhar do Evangelho e tornando a missão de Cristo a nossa missão. É para isso que Deus está trabalhando com você. Para fazer de você uma pessoa confiável, para fazer de você uma pessoa experiente, para fazer de você uma pessoa madura, para fazer de você uma pessoa de emoções estáveis. Para que isso? Para quê? Para você ficar
pensando só no bem que isso é, não. É para você ser um melhor marido, para ser um melhor filho, para ser uma melhor esposa, para ser um melhor patrão, um melhor empregado, um melhor colega, um melhor vizinho, um melhor tudo. É para isso. Ou para que seria? E o tempo está passando, e se nós nos tornamos apenas objeto de museu para ser contemplado e observado pelos outros, não serve para nada. É preciso que haja essa ação, essa participação ativa nossa na vida das pessoas, para que a missão que Cristo veio cumprir, que é a nossa missão também, se realize através da nossa vida. Dá muito tempo ainda, antes de 2025 terminar, dá muito tempo ainda de reorganizarmos as coisas, de pensarmos no que Deus tem feito e no que temos nos transformado nas mãos de Deus e colocar tudo isso a serviço do reino, a serviço do bem do outro, a serviço de ser bênção para aqueles que estão ao meu redor, que, aliás, é o grande objetivo do Evangelho, da graça de Deus, é transformar-nos em bênção para o outro. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nisso. Amém. E é nesse sentido que a gente compartilha do pão, compartilha do sangue, esse símbolo maior do que Jesus veio fazer conosco e do que Ele faz através de nós, para que sejamos essa testemunha viva, fiel e presente. Eu vou pedir aos diáconos que estão me auxiliando hoje que venham aqui. Eu sei que grande parte de vocês já pegou o cálice quando entrou, mas se alguém está sem o cálice e o pão, só faça um gesto com a mão, fique com a sua mão estendida, para que o nosso diácono localize você onde você está e deixe com você esse símbolo do corpo de Cristo que foi partido por nós, do sangue de Jesus derramado a nosso favor, para fazer de nós novas criaturas, novo ser, e também sermos para o mundo aquilo que Cristo foi para nós em revelação do amor e da graça de Deus. Pode pegar o seu. Pode sentar. Pode sentar. Estavam celebrando a Páscoa, a última Páscoa da qual Jesus participava, antes de entregar a sua vida e de mostrar de modo muito claro até onde ia o amor de Deus. E aqui também, ao comermos deste pão, estamos nos lembrando de Jesus dizendo aos seus discípulos: este é meu corpo, aquele que é partido por vocês. Comam dele todos, em memória de mim. É em memória desse corpo partido por nós que nós comemos todos deste pão. Ele dizia também: este cálice é o novo pacto que eu faço com vocês. Bebam dele todos em memória de mim, em memória desse sangue derramado, de Cristo dando a sua própria vida por nós. Bebamos todos deste cálice.